Estamos de volta com a nossa conversa de peso de hoje com o deputado federal José Luiz Stedley. E no final do bloco eu anunciava que ele falaria sobre a sua relação com o seu irmão, que é presidente do MST. Como é a convivência familiar, deputado, e política com o seu irmão João Pedro Stedley, sem acento, né? O seu é com acento, que preside uma das mais polêmicas e um dos mais polêmicos e atuantes movimentos sociais do país, o movimento do Sem Terra, o MST. Não, nós temos... Eu amo todos os meus irmãos e amo o João Pedro também. E nós temos uma relação de respeito, mas com posições diferentes. Eu concordo com vários programas e lutas do MST. Eu gostaria que... Eu fui prefeito de uma cidade que não existia há 50 anos atrás. Cachoeirinha não existia. Hoje tem 130 mil habitantes e 90% oriundo da roça. Eu gostaria que metade deles, no mínimo, tivesse ficado na roça. As pessoas foram expulsas do campo e essa luta de segurar o meu campo, eu reconheço a importância do MST. O que eu não concordo é com os métodos do MST. Eu não acho que eles, na intenção de pressionar os governos, eles perdem o apoio da população. Eu acho que não haveria necessidade de fechar a rua, não haveria necessidade de fazer várias manifestações de protesto, como eles fazem, prejudicando às vezes a vida da própria população. E também acho muito estranho, por exemplo, o próprio MST fez caminhadas esse ano passado, contrárias a Dilma em Brasília, dizendo que ela é o pior governo para segurar o homem ao campo, para os assentados. Eu reconheço também a luta importante deles em defesa do produto sem agrotóxico, que é importante para as pessoas que querem ter o direito de ter esses produtos. Então, parabenizo eles por isso. Mas eu não posso concordar com a postura, por exemplo, agora, de defesa. Na minha opinião, o MST, por tabela, está defendendo a corrupção no país. Em nenhum momento, todo esse episódio que nós estamos passando de impeachment, a presidenta ou o governo se defendeu dizendo que não ocorreu nada na Petrobras, que não ocorreu nada nos fundos de pensões, que é um exagero e tal, inclusive sugerindo que era invencionice do Moro. Na verdade, tudo isso ocorreu, tanto é que as pessoas estão fazendo delação premiada, estão devolvendo. Imagina alguém que vai devolver 10 bilhões de reais, dizer que se ele não tivesse nada envolvido, ele não ia reconhecer isso, né? Então, há provas... Ele não vai devolver porque é bonzinho, não, né? É devolver porque tem alguma coisa errada. Você está devolvendo 10 bilhões, olha, imagina o... Quanto foi a mais, né? Quanto foi a mais. Então, eu achei estranha essa posição. Eu acho que o MST poderia estar junto com toda a população brasileira, com a maior parte dela, defendendo a ética, a lisura na política, mas... Talvez pelos laços que tem ainda partidário, o MST tem quase todos os deputados do MST são do PT, então tudo isso forçou isso. Mas ele é meu irmão, respeito ele. Quando a gente se encontra, dificilmente a gente fala de política, porque ele sabe a minha posição, eu sei a dele. E a gente fala para comentar um tio, uma tia que morreu, o aniversariante da família, ou coisa, então, amenidades. Para manter a harmonia familiar, né? Mantemos. Tá. O senhor não acha incoerente o MST ter uma ligação forte com o PT, né? Os deputados, o senhor acaba de dizer, são quase todos do Partido dos Trabalhadores, de não ter dado ainda em 14 anos de governo petista para resolver essa questão do Sem Terra? Exatamente, isso que ele critica, eu questiono. Porque não precisa, no Brasil, tu não precisa desapropriar as pessoas que estão produzindo. É só desapropriar, gasta um recurso com tanta coisa. Pega recurso financeiro, compra a fazenda, que tem pessoas querendo vender a fazenda, não quer produzir. Compra dessas pessoas, não precisa comprar um conflito com quem já produz. Ficaria em harmonia, inclusive várias pessoas, pequenos, médios, produtores, têm essa simpatia. Vamos produzir todo mundo, é importante que tenha o pequeno agricultor aqui, é importante que tenha o grande é importante para a nação, o médio é importante para a nação e o pequeno é importante para a nação. E eu acho que o MST, que o governo não soube respeitar o MST e o MST está apoiando esse governo que dificultou a vida. Então, de um movimento reivindicatório por terras, virou um movimento político, não lhe parece?
Um pouco sim, em função da postura do próprio MST. Na última eleição presidencial, o senhor apoiou Aécio Neves. Numa eventual destituição da presidente Dilma, o senhor vai apoiar o governo de Michel Temer, já que votou pelo impeachment da presidência? Não, nós tivemos um candidato, o nosso candidato era Eduardo Campos, não confunda com Eduardo Cunha, que faleceu, lamentavelmente, no avião, e eu acho que ele seria uma solução para o Brasil nesse momento. Seria quase um consenso na nação. Mas ele, lamentavelmente, faleceu. Nós passamos a, então, compor a Marina, que era vice dele, passou a ser candidata, e o Beto, o nosso candidato. O nosso partido, então, teve candidato, que era a Marina Silva e o Beto, pela continuidade do projeto que nós estamos defendendo. No segundo turno é que o nosso partido tinha duas opções. Ou apoiar a Dilma, que mentiu, que estava mentindo, que destruiu as nossas candidaturas, ou apoiar o Aécio com um programa que não é o nosso. Então, o que ocorreu? O partido majoritariamente apoiou o Aécio, mas a gente não sentiu que a base do nosso partido, inclusive eu, não me sentia à vontade de ir para as ruas com a bandeira do Aécio. Ninguém me viu fazendo isso, nem na minha cidade. Mas o partido orientou e eu respeitei. Foi mais uma orientação partidária do pessoal. Por causa do comportamento da Dilma nas eleições, dizendo que nós era ligado aos bancos, na verdade era ela que era ligada aos bancos, né? Então, em função do projeto eleitoral. Tá, nos dias que antecederam a votação do impeachment, agora na semana passada, os deputados federais, a imprensa divulgou e alguns de corredores se ouviu falar, foram muito pressionados pelo governo e pela oposição, né? O senhor chegou a ser procurado por alguns dos lados para definir o seu voto? Não, o meu partido, eu ia votar conforme a decisão do meu partido. E tenho feito isso. Só que no meu partido eu defendi que tinha que votar pelo impeachment. E dos 34 deputados nossos, 31 optaram por votar pelo impeachment. Então, eu acompanhei o partido. Defendi muito fortemente apoiar o impeachment, porque acho que a presidente Dilma não tem mais autoridade moral para tomar qualquer atitude para resolver o problema da economia, que esse é o principal problema. O país parou em função dessa crise política, né? Não adianta, tem a corrupção, é grave, mas não ter atitude do ponto de vista econômico é o pior, porque é isso que gera desemprego, fome, miséria. A população não teria ido às ruas se tivesse só o problema da corrupção, só a pedalada. Mas com a economia do jeito que está, as pessoas estão apavoradas. Desemprego, fome, miséria. Então... eu costumo dizer que esse encaminhamento de impeachment é pelo conjunto da obra. O conjunto da obra, o conjunto da obra. Não seria só as pedaladas que levaria. E não é uma avaliação pessoal, é a avaliação de um governo. O conjunto da obra do governo. O seu partido também penalizou os que foram contra essa orientação? Não. Nós demos... foram 3... que tinham justificativas locais, que olharam mais para o seu problema, porque onde tem governo, por exemplo, nós tivemos um deputado da Bahia, que é candidato a prefeito com o PT de vice. Ele se sentiu desconfortável. O do Acre, mesma coisa, e do Amapá, mesma coisa. Então, são 3 isolados. Em função das coligações locais. E tal. Então... mas nós respeitamos eles, não teve punição, achamos que foi um exagero demagógico do PDT exigir, ameaçar com expulsão, porque havia argumentos dos dois lados, né? Mas nós julgamos que foi um exagero do PDT, mas não nos envolveu no problema dos outros partidos, né? Já chega os nossos, né? Cada um com seus problemas, né? O senhor acha que o impeachment passa no Senado? Com certeza. Para passar para o afastamento dela por 180 dias, precisa só 41. Eu já sei que tem 48. Então, é impossível não passar nesse coisa. E deve votar até metades de maio, em torno de 6, 10, por aí. Estão falando que até dia 15 está resolvida. Está resolvido. Daí ela é afastada. Daí, no segundo momento, sim, precisa 54 votos. Só que daí é um novo governo, o governo vai conversar com os deputados, com os senadores. São 180 dias, né? 186 meses, né? Que é afastada. Afastada, né? E aí, vamos ver. Nossa decisão partidária com relação ao governo
se for instalado, é aguardar qual é o perfil do governo. Se o Temer for fazer um perfil partidário, de beneficiar, fazer a mesma política da Dilma, nós estamos fora, nós não vamos participar do governo. Mas se ele for fazer um partido que pense em economia, pense, pegar quem é o melhor cara da agricultura, o cara nem político mas ele é o cara, tem que botar ele. O Itamar não era um grande administrador, o Itamar não tinha experiência administrativa para ser presidente, mas ele montou um governo com pessoas decentes e pessoas técnicas, e acabou conseguindo fazer essa transição. Fazer a transição tranquila. Né? E esse governo provisório de Michel Temer, para o senhor é a melhor solução ou o senhor defende uma nova eleição? Não seria a melhor solução, mas é possível. As pessoas dizem, como é que tu vai tirar a Dilma se o Cunha está lá? Como é que tu vai tirar a Dilma se o fulano lá está lá, os deputados estão sendo julgados? Meus amigos, são ritos diferentes. Eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal, que tem 80 deputados e senadores sendo investigados, que o Supremo Tribunal Eleitoral, que está avaliando as contas da campanha da Dilma e de todos que tiveram, que a Comissão de Ética da Câmara e que o impeachment fosse tudo junto. Mas não tem como isso. Então, nós demos o primeiro passo. Eu votei, o primeiro passo foi tirar a Dilma. Se o Temer vai ficar melhor ou pior, eu não sei. Agora, eu sei que se ficasse a Dilma ia ficar pior, porque ela ia ter 100 deputados, não ia conseguir aprovar nada, não tem condições de atrair empresa nenhuma, não tem condições de reunir nenhum setor da economia, então, com ela ia ficar pior. Sim, os investidores se retraem, né, porque não investem num país com estabilidade política. Nós tínhamos obrigação de tentar alguma coisa, e essa obrigação eu cumpri como deputado. Perfeito. A ida da presidente Dilma, hoje nós estamos gravando o programa, ela está na ONU, né, e ameaça fazer, não sei se fez, eu não vi o discurso hoje de manhã. Não fez. Não fez, dizendo que o impeachment era golpe. Ela falou uma frase só, que a democracia está em risco, mas não entrou nos detalhes. Talvez na entrevista coletiva depois, que está sendo agora, mas eu acho que convenceram ela que ela ia estar fazendo um desserviço para a economia do país. Porque, de fato, ninguém dos juristas, ninguém do STF está achando que é golpe. E a única defesa dela é dizer que tem golpe. Ela não está defendendo. É o discurso fácil do partido, né? Os juristas todos do Supremo, né, está sendo seguido todos os ritos avalizados pelo Supremo, né? Então não tem por que dizer que é golpe, né? Mas no momento do desespero, a bandeira que foi adotada e que pegou, né? Para uma parte da população acha que é um golpe da ditadura, vem aí uma nova ditadura, não existe isso. Vamos voltar um pouquinho para a aldeia. O atual prefeito de Cachoeirinha, PSB, Vicente Pires. O senhor fez o sucessor, né? Ele era meu chefe de gabinete e meu sucessor e ficou 8 anos, né? E agora estamos liderando com folga as pesquisas lá, o PSB deve continuar. Para a reeleição? Para a reeleição de outro. Não, reeleição não. Eu fui 8 anos, aí ele sumiu no meu lugar, ficou 4 e se reelegeu. Se reelegeu, tá certo. Está terminando o mandato dele agora. E o candidato a deputado estadual, Mickey Breyer, é o candidato do meu partido, com o PMDB de vice, Maurício Medeiros, sobrinho, que foi prefeito já, de vice, é uma dobradinha que tem continuidade lá. E a tendência é eleger, o partido eleger mais um prefeito? Com certeza. Tenho absoluta convicção, pode me cobrar depois. Mas isso é disputa eleitoral. Disputa eleitoral. Todo esse clima político aí, negativo, de impeachment e tal, o senhor acha que vai afetar nas administrações petistas nas eleições municipais? Com certeza. Porque os prefeitos se envolveram, né? Quase todos, eu não sei aqui em Novo Hamburgo, mas deve ter se envolvido nesse discurso do golpe. Pode afetar positivo como pode afetar negativamente. É preciso que se o Temer não tomar as medidas necessárias, as pessoas dizem, tu vê, mudou, mas não melhorou.
mas eu tenho certeza que alguma coisa vai melhorar. Não precisa fazer nada, só dizer que vai deixar o Brasil trabalhar, parece que cria um sentimento positivo. Deputado, foi um prazer tê-lo no nosso programa. O nosso tempo é curto, mas agradecemos muito a sua disposição em vir aqui e nos dar essa entrevista hoje. Eu que agradeço a Jair, a Carol, que nos trouxe aqui, e a todos os telespectadores. Um abraço e sucesso e boa sorte com a nova vida política do nosso país.